Olá, meus amados, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos novamente estar aqui para trabalharmos juntos pela causa do Reino de Deus. Todos nós estamos trabalhando pelo aperfeiçoamento da nossa fé e, consequentemente, pela nossa transformação. E nós sabemos que o poder para transformar está em Sua palavra. A palavra é o poder de Deus para nos transformar. Então, disse o apóstolo São Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Jesus disse que a verdadeira igreja estaria edificada sobre a revelação da palavra. E revelação somente o Espírito Santo pode dar. Somente Ele pode abrir nosso entendimento e nos dar o entendimento completo da verdade da palavra. Nós estamos vivendo os dias apostólicos e proféticos outra vez de acordo com a profecia. Veja, a Bíblia fala que a verdadeira igreja estaria edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal. Ele é tanto a pedra de esquina quanto a pedra de coroa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a igreja seria colocada nesse tempo do fim sobre a rocha da palavra. Por isso Jesus disse que sobre esta pedra, ou seja, a revelação da palavra, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a revelação da palavra. Porque toda vez que a palavra nos é aberta e Deus nos dá o entendimento da verdade, as cadeias, os laços, as prisões que o diabo faz para a nossa vida são desfeitos. E à medida que a palavra nos é revelada, veja, por isso Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então todas as coisas imorais, imundas, sujas, vão dando lugar à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Por isso temos o exemplo do lava-pés na Santa Ceia. Veja, lavados pela lavagem da água pela palavra. Então, dessa forma, a igreja vai sendo edificada de fé em fé e de glória em glória até chegar a ser a imagem perfeita da palavra. E ele tem nos prometido, para tanto, que a verdadeira igreja, aqui no tempo do fim, voltaria a ser uma igreja apostólica, uma igreja guiada pela elocução profética, pelo assim diz o Senhor, como foi a igreja de Éfeso. Vimos isso na última conversa, quando lemos na era de Pérgamo, aquela mensagem que o Espírito Santo deu ao profeta para que ele dirigisse aquela carta à igreja, de que Deus presentearia ao Senhor Jesus uma noiva feita pelo poder da palavra. Veja, uma que seguiria apenas o assim diz o Senhor, que não se moveria por qualquer outro tipo de coisa humana, credos, dogmas, pensamento positivo, filosofia, essas coisas que o homem inventa para querer mostrar algum tipo de sabedoria ou algum tipo de coisa intelectual. A verdadeira igreja está baseada sobre fé na palavra, fé no que está escrito. Por isso, então, ele enviou o Espírito Santo para exaltar a Jesus Cristo e para nos ensinar aquilo que estaria oculto dentro da palavra, em forma de símbolos e também na vida das pessoas. Então eu quero ler um pequeno texto em Mateus capítulo 20, a partir do verso 25, falando a respeito da liderança sobre a verdadeira igreja. Veja, o homem intelectual, o homem carnal, ele quer seguir alguém que pratique religião por ele, alguém que possa ser o seu representante, alguém a quem ele possa venerar, a quem ele possa adorar, a quem ele possa exaltar como seu líder, como seu representante. Isso nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Cada um de nós terá que ter uma experiência verdadeira do novo nascimento e, por conseguinte, do batismo com o Espírito Santo e aprender a ser liderado pelo guia interior. Esse guia interior é o Espírito Santo. Veja, cada um de nós, veja, tendo o mesmo Espírito, formando a unidade do corpo através do mesmo Espírito, mesmo entendimento, mesma fé, mesmo batismo, mesmo Senhor, tudo por causa do guia interior. Quando o Espírito Santo
estiver habitando em cada um de nós, é quando a unidade será perfeita. Quando cada indivíduo for guiado pelo mesmo guia, e só há uma forma, isso é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo não levará um para um lado e o outro para o outro. Ele nos manterá juntos ao redor da palavra. Então veja, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a verdade da palavra, e nós temos um grande exemplo na Bíblia, quando Israel quis para si um rei e não quiseram mais que Samuel os liderasse. Samuel era um profeta, e Samuel foi levantado por Deus antes que a última lâmpada se apagasse. No verdadeiro tipo, aqui no tempo do fim, antes que se apagasse a última lâmpada, antes que a última lâmpada dos 7 castiçais escurecesse completamente, Deus levantou o profeta de Malaquias 4. Veja, ele vem depois que o sacerdócio de Eli, um sacerdócio morto, cego, veja, e que não podia repreender seus filhos, e que vivia de dízimos e ofertas, e ele era complacente com o pecado, ele era complacente com as coisas perversas que seus filhos faziam dentro da igreja e assim por diante. Veja, aquele foi um sacerdócio condenado, um tipo da era da Laodiceia, cego, miserável, pobre, nu e não sabe. Então Deus condenou esse sacerdócio e levantou um profeta, porque nunca foi a vontade de Deus guiar seu povo por homens intelectuais, por política, por negócio e assim por diante. Não se pode negociar com Deus, não se pode querer ultrapassá-lo, enganá-lo, mudar as coisas, não. Então Deus levanta um profeta. Veja, esse profeta, um tipo perfeito do profeta aqui no tempo do fim, veja, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Então Deus levanta um profeta para trazer a igreja à condição original, onde ela era dirigida pelo Espírito Santo, através do assim diz o Senhor, e o assim diz o Senhor é a palavra. Por isso que temos o apóstolo São Paulo. Veja, um profeta, separado por Deus, a primeira lâmpada que dirigiu a igreja primitiva, através do assim diz o Senhor. Por isso que ele dizia a Timóteo, seu verdadeiro filho, que Timóteo deveria persistir em ler, persistir em repetir aquilo que ele tinha pregado, porque o que ele tinha recebido, ele não recebeu de homem nenhum, mas recebeu pela revelação da palavra. Então Israel olhou as nações ao redor, viram que tinha um rei, tinham líderes, havia muitos soldados, armas, embaixadores, governadores, e eles queriam então, ou quiseram então ser igual às nações vizinhas. Disse o profeta: há alguma coisa errada com a pessoa que quer copiar os modos, a maneira, a fórmula das pessoas mundanas. Tem algo errado com essa pessoa, porque Deus não fez o homem para ser dirigido por outro homem. Deus fez o homem para ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, ele diz assim, no parágrafo 47 da mensagem, o rei rejeitado. Samuel resignou o seu cargo. Samuel lhes mostrou o custo, o compromisso, a responsabilidade que seria levantar um rei. Como que aquilo seria caro para eles, como que aquilo seria uma coisa complexa. Teria que haver muitas pessoas para sustentar o reinado, soldados, criados, servos e tantas coisas, tributos, impostos e assim por diante. Mas mesmo assim, eles não voltaram atrás, insistiram que queriam ser iguais às nações que estavam ao redor. Veja, e não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite, dizendo: queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer, esse é o nosso guia. Veja, e essa é a condição do crente carnal, manufaturado, que não tem o novo nascimento e que está em nosso meio.
que não sabe o que significa a revelação da palavra. Um dia um homem disse ao profeta: eu não posso esperar pela revelação. Então disse ele: como é que você vai entender a Bíblia se ela toda está baseada nesse princípio da palavra ser revelada pelo Espírito Santo? Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Então Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja, sobre um homem dirigir a igreja, veja, parágrafo 48, veja, e essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus ou nunca será a vontade de Deus que o homem governe outro. Veja, Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, Ele é o nosso rei. Veja, essa é uma coisa muito profunda, é algo muito importante. Satanás pode nos enganar exatamente nesse ponto, porque há os dois extremos. Veja, e é muito perigoso, e é um perigo muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Veja, não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Veja, então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis, e ele era um homem de reputação, um homem honrado. Observe os predicados que o profeta usa. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel e tinha aparência de rei e era vistoso de feição. Veja, um representante, alguém que pudesse ter orgulho, alguém que eles gostariam de imitá-lo, de ser como ele, o grande homem, o grande líder. Veja, era um homem inteligente e extraordinário. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu, veja, sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Essa que é a vontade de Deus, esse que é seu plano e essa que é a sua vontade. Veja, querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de se lançarem na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. O que é uma pessoa espiritual? É aquela nascida de novo, nascida da água e do Espírito, que tem agora o Espírito Santo por dentro, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que pode ver o mundo invisível através do olhar de fé, ver as coisas espirituais que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e Ele pode se conduzir pela palavra. Pessoas espirituais que podem orar e ter respostas de oração, pessoas espirituais que podem ouvir a voz de Deus no homem interior em seu coração. Veja, elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo que se trata disso. Então elas querem alguém que leia a Bíblia por elas, que interprete a Bíblia por elas, que ore por elas, que seja seu representante. Elas querem ver em seus líderes um modelo, mas elas mesmas não querem se embrenhar no profundo. Elas não querem receber a palavra em seu interior. Elas não querem ser profundas em relação à palavra. Por isso disse o profeta, quando a igreja luterana não quis ser profunda, ele a repudiou. Quando a metodista não quis ser profunda, ele a repudiou. Quando o Pentecostes não quis ser mais profundo, ele o repudiou. Por isso ele pregou a mensagem casamento e divórcio, uma carta de divórcio a esse sistema religioso. Depois ele pregou escolhendo uma noiva. Depois ele pregou a união invisível. Uma igreja que agora está indo aos lugares profundos da palavra, que tem comido o livro e tem dado lugar ao Espírito Santo. Irmão, espero que essa conversa te ajude e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.